Pessoal, acabei de fazer um envelopamento nessa pia. O material que foi utilizado foi o aço Cortem Ferrugem 02. Se você quiser ver o passo a passo, acompanhe o vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, agora eu vou envelopar essa pia, né? Aqui tem algumas ferramentas que vai ser utilizado nesse processo. Primeiro, o pincel para limpar esses cantinhos, álcool isopropílico para tirar todas as impurezas, trena para cortar, medir e cortar o meu material, descarte de lâmina é muito importante ter, algumas espátulas diferentes, uma mais flexível, outras mais rígida, luva para não estar contaminando a cola do material, espátulas com detalhe menor para atingir algum acabamento mais específico, né? Um corta-line, régua, soprador. Aqui temos material que vai ser utilizado nesse envelopamento, é o material aço Cortem Ferrugem número 2, né? Ele é um material de 14 micras, ele é um pouco espesso, é um material com a cola permanente, durabilidade é esperada até 8 anos para uso interno. Externo, durabilidade esperada 4 anos. Pode ser aplicado em qualquer superfície lisa, parede, pia, vidro, madeira, pode ser utilizado esse material também. Beleza? Vamos nessa! Eu já posicionei o material. Normalmente eu corto o material 10 centímetros maior. Então aqui tá vendo que ele tá dobrando aqui, ó. Ele, né? Aqui ele tá passando e aqui é onde eu vou estar fazendo a dobra. Então eu posicionei ele, vejo todos os cantos que ele tá passando e aqui eu tô travando ele aqui, ó. E na hora que eu começar aqui, o material não ficar correndo, beleza? Ó, aqui ó, já tirei o line por baixo. Sempre quando eu for começar, sempre eu vou começar a parte horizontal da pia. Uso uma espátula normal com a proteção para não riscar o adesivo. Pessoal, agora vou te mostrar. No início do vídeo eu dei esse corte aqui, ó, com um cortador de line. Para mim tirar essa parte só depois. Por quê? Porque se eu tiro no início a peça inteira, essa peça aqui ela fica grudando na lateral, ela fica me atrapalhando. Agora, ó, como eu fiz ela por parte, olha como que ela fica mais fácil de eu controlar esse adesivo. Então nesses casos aqui você pode estar sempre usando o cortador de line para você estar separando o line em 2 ou 3 etapas para estar fazendo ele separado, tá vendo? Pessoal, aqui ó, eu dei um corte, eu levei o material até lá no canto lá, ó, e eu dei um corte aonde eu vou fazer o quê? Eu vou fazer primeiro essa parte aqui. Aí eu dobro ele um pouco aqui, ó. Eu dobro um pouco aqui e dou esse corte aqui, ó, pra cima. Dei esse corte com essa outra peça. Eu vou pegar, vou levar ele naquele cantinho onde que eu vou estar sobrepondo. Tá sobrepondo aqui, ó. E aí eu dou um corte, só que eu não dou um corte lá no canto, eu dou um corte encostado na peça lateral, ó. Deixa eu tirar aqui. Aqui é bom você estar usando sempre uma lâmina com corte bem legal, para não ter que ficar passando 2 vezes. Entendeu? Então aqui, ó. Nesse cantinho aqui, ó, tá vendo? Ele acaba sendo um pouco acentuado. Vou dar um calor nele e quando eu vejo que ele amoleceu, praticamente eu nem forço, só venho baixando ele
Nesses acabamentos de quina, o ideal é sempre aquecer ele, que o adesivo vai se tornar maleável. Eu faço primeiro a parte de cima, depois abaixo um pouquinho o dedo e assim por diante, ó. Aqui agora vou tirar o excesso. E vou estar jogando essa sobra aqui, ó, lá para baixo, para ter uma segurança maior com o meu material. Aqui agora, ó, eu corto ele aqui, ó, que vai ser onde eu vou jogar ele para baixo. Jogo primeiro essa parte. O que é bom dessa espátula pequena, porque ó, que ela me permite levar o material nesses cantinhos onde a espátula tradicional não entra, tá vendo? Então levei ele até o final lá, depois eu dou meu corte. Aqui essa parte de baixo. Depois de cortado, dou um excesso de calor. Aqui, ó, eu venho baixando ele de uma forma contínua, tá vendo? Sempre aos poucos, né? Sempre começa, ó, primeiro, segundo, dobrei um pouquinho, terceiro, já pego a lateral inteira, depois eu venho para a parte de baixo, faço primeiro a quina, depois viro um pouquinho para baixo, nunca querendo fazer tudo de uma vez só, aos poucos, e aí depois pego um pouco mais a parte de baixo mais ainda. Depois que ele passou a curva da pedra, que é a quina, aí eu posso vir com a espátula. Se ficar grudando, eu levanto ele, levanto o adesivo para ele soltar e empurro ele até o cantinho lá. E assim por diante, tá vendo? Eu vou fazendo esse acabamento, eu vou mesmo baixando. Eu vou fazer esse processo, pessoal, até o final da peça, beleza? Pessoal, aqui ó, quando se faz essa peça aqui ó, de uma vez só,
nós tem um detalhezinho nesse acabamento aqui, ó, que quando nós dá esse corte aqui, o que acontece? Virou um pouquinho aqui, virou um pouquinho aqui, ó. Esse cantinho aqui, ó, fica sem o adesivo. Então, como que eu costumo fazer? Eu costumo fazer esse pedaço antes. Então, eu venho aqui, ó, coloco um adesivo um pouquinho maior, passando nesse sentido e nesse sentido aqui, ó, na lateral. Dou um cortezinho para ele baixar as duas pontinhas que ele ficou passando aqui. Ficou aqui, ficou aqui. Aí aqui agora eu baixo esse e ele me dá um acabamento uniforme, sem deixar ele faltar. Beleza? Quando você faz separado, aí tudo bem, eu posso passar com essa peça direto, né? Deixa ele um pouquinho a mais, né? Faço ele direto e aí depois eu faço essa peça aqui até onde ele vem até aqui também. Eu posso fazer ela direto também. Mas se ela tiver numa peça única, eu tenho que fazer esse acabamento antes para não ficar parecendo a pedra, beleza? Pessoal, aqui ó é a parte da cuba, né? O que eu tô fazendo aqui? Eu tô tirando o excesso do material. E nessa parte aqui agora, ó, lembrando que a pia ela tem que estar bem seca, né? Para que o adesivo não tenha problema de ficar retraindo, ficar levantando. Então, eu já tirei meu excesso, agora eu vou vir com o calor, ó. Venho aquecendo ele. E aos poucos eu vou fazendo essa virada. Com essa mão eu meio que deixo o material bem na posição, ó. Já fiz um primeiro momento aqui, virei um pouquinho e aí vou aquecendo. Com a minha mão esquerda eu baixo ele, deixo na posição. E com a direita eu venho forçando a lateralzinha, para ele fazer na curva. Essas partes, se puder, tá usando um prime para dar uma maior resistência, melhor ainda. Depois que eu baixei ele nesse canto aqui, ó, aqui agora eu venho dando um excesso de calor, onde que eu tenho que quebrar a elasticidade do material, né, que seria a quebra de memória. Então, posso fazer esse processo aqui durante uns 4 minutos, né, para aquecer bem ele, para que ele não tenha perigo de ficar levantando. Aqui ó, eu já aqueci ele. Agora eu vou aquecer ele e jogar ele ainda mais para baixo da pedra aqui, ó, onde vai encostar na cuba lá mesmo. Depois que eu levei lá embaixo lá, depois dou mais outro excesso de calor. Aqui ó, esse acabamento aqui ó, né, aqui embaixo eu fiz diferente, né, eu cortei um pedacinho, coloquei por baixo e joguei o maior segurando o menor. Aqui, nesse cantinho aqui, como que eu faço? Eu dou um corte aqui em ângulo nele, né, ó,
certo? Agora aqui eu venho, baixo primeiro a lateral. Baixo primeiro a lateral. Tiro meu excesso. Nesse cantinho aqui, eu vou baixar ele aqui, ó. E aqui eu baixo ele. Baixei ele. Aqui eu tiro só esse cantinho aqui para ele não ficar aparecendo tanto na minha sobreposição. E aqui, ó, com a parte de cima, posicionei ele aqui. Dou mais um corte. Tiro esse excesso. Aqui, ó, do que eu dobrar esse cantinho aqui, galera, eu não dobro ele, por quê? Porque normalmente essas partes que dobra assim, ela fica levantando. Então o que eu faço? Eu corto ela em ângulo aqui, ó, e ele já dá meu acabamento. O que eu de baixo eu virei um pouco, né? E agora esse maior eu não preciso dobrar ele, porque se eu dobro essa pontinha fica levantando, né? Então deixa assim. E esse aqui, ó, essa sobra aqui, eu deixo ele passando, porque quando eu vim com outro material, por exemplo, se eu fosse usar esse madeira, eu não vou usar o madeira, eu vou usar o firenze, né? Então com outro material, eu venho com ele aqui, ó, e baixo ele certinho, entendeu? Então o acabamento fica 100%, beleza? Pessoal, aqui é a pia terminada, né? O processo que foi utilizado para fazer esse envelopamento foi o que? Esperar secar de um dia para o outro, para não ficar úmida, né? Tem alguns tipos de acabamento aqui, ó, né? Se o Tom puder aproximar, que eu usei o calor no soprador para fazer esses travamentos aqui. Nessas partes aqui, ó, por baixo, se você puder estar usando silicone, é bom, ajuda a segurar o adesivo mais ainda, né? Nessa parte aqui, eu fiz ele direto, não precisei fazer emenda. Aqui, ó, nessa parte aqui, ó, aqui já é um espelho. Então nós fez aqui como se fosse uma borda no espelho por inteiro para ter um design melhor, para combinar com a pia. Então é um processo que acaba sendo prático, rápido, fácil, não tem sujeira, é muito simples de fazer esse processo. Essas torneiras aqui, ó, elas foram desmontadas, né, para eu não ter que fazer nenhum tipo de emenda em volta dela. Então desmontamos ela, passou adesivo direto. É um material que tem até 8 anos de garantia em aplicação interna. Então é um material muito bom, muito bonito, aplicado, e é isso aí.